Olá, meu nome é Marcos Pudenzi, eu sou líder de produtos da linha de LCMS e eu gostaria então de apresentar para vocês um pouco do LCMS 95, nosso FieldTop, todos os seus benefícios, alta tecnologia para um laboratório de alta rotatividade e que necessita, né, de estabilidade na sua análise. Então, o nosso QTOF é o LCMS 9030, que é um QTOF de alta resolução, exatidão e estabilidade. O que seria, então, uma análise por QTOF, né? O TOF, um analisador, faz a diferenciação das massas-cargas, né, dos seus analíticos pós-ionização com base no tempo de voo dele num tubo, né? Bem simples assim. O TOF original, né, um TOF linear, então você tinha a mesma energia sendo dada a todos os íons, e os íons mais leves, ou seja, de menor massa-carga, chegavam primeiro no detector, e os mais pesados, né, de maior massa-carga, chegam depois. Então, quanto maior massa-carga, maior o tempo de voo. Porém, ultimamente, né, já há alguns anos, tem sido trabalhado com TOF com reflexo para que você tenha uma correção, né, da distribuição de energia cinética de íons de mesma massa-carga. E aí você, então, tem um pusher que vai, então, empurrar os seus íons, né, de forma praticamente ortogonal ao que você tinha originalmente. E aí você tem um reflexo que aumenta, então, essa trajetória, né? Então, esse é o nosso TOF, um esquema dele, um desenho dele aberto. Nós temos o pusher que vai, como eu falei, corrigir a distribuição de energia da saída dos íons quando saem da fonte, né? Já que você está trabalhando agora com um outro eixo, né, espacial de trabalho. E o reflectron, que vai fazer um maior percurso de análise. Porém, quanto mais reflectrons você tem, menor vai ser a sua sensibilidade, né? Eu pretendo mostrar aqui por que a Shimatsu então investiu somente em um reflexo para você ter o máximo de resolução e mantendo a sensibilidade. Qual foi o pensamento no desenvolvimento dessa máquina, né? Quando a gente trabalha com alta resolução, quem trabalha normalmente tem esse costume de acostumar a fazer uma calibração, né? E em seguida você faz uma análise. Depois de algumas análises, você precisa parar, fazer uma nova calibração e realizar essa análise, né? Ou intercalar tunings e calibrações com a sua análise. A ideia da Shimatsu foi, então, organizar de forma que você pudesse ter uma estabilidade dessa calibração e desse tuning ao longo de múltiplas análises para que você evite o tempo parado do seu equipamento. O 90, o ICMS 9030, em inglês, né, a gente brinca, né, que ele é baseado em math, né? Seria Mass Accuracy, Sensitivity and Speed. Seria exatidão de massa, sensibilidade e velocidade, né? A exatidão de massas, né, particularmente a estabilidade dessa exatidão, ela representa o desempenho geral, né, de um instrumento que eu toco. Então, quanto mais estável, quanto mais reprodutível essa exatidão de massa, melhor vai ser o seu equipamento. Então, é importante a gente diferenciar, desde já, né, o que é uma exatidão e outra que é precisão. Muita gente ouve, né, precisão de massa e tal. E, na verdade, o que a gente quer dizer é exatidão. Quando algo é exato, quer dizer que ela está de acordo com um valor teórico. E quando ela é precisa, quer dizer que ela se repete, né? Então, por exemplo, uma distribuição de íons. Quando ela é exata, quer dizer que ela está se mantendo sempre, que ela está com a sua média, pelo menos, ali coerente com a massa exata do seu composto. Quando ela é precisa, quer dizer que todos os seus íons estão próximos, né, dessa região aqui. Quando é algo exato, mas não preciso, quer dizer que a média pode até chegar nessa região, porém a distribuição é muito ampla. Isso faz com que você tenha, então, um pouco de imprecisão. Quando algo é inexato, mas preciso, então você tem a precisão, eles estão saindo juntos, porém estão distantes da massa teórica, né? No caso, 400.000. E quando algo é impreciso e inexato, quer dizer que ele não está próximo, né, da massa exata e ele não está coeso, né? Está realmente impreciso. Então, a exatidão de massas em si, ela é sempre baseada um erro, né, em relação à massa exata do composto. Essa massa exata é calculada com base na soma das massas exatas de todos os compostos, todos os elementos que compõem essa molécula, tá?
E aí, com o próximo, a medição do seu massa chega a essa massa teórica exata. É comum, então, especificar de acordo com maior partes por milhão, que a conta é bem simples, né? Você faz a massa experimental, menos a massa exata teórica, sobre a massa exata teórica, vezes 10 a sexta para conseguir o erro no PTI. Qual que é o impacto, né, dessa exatidão? Por que é importante ter exatidão de massa num equipamento como esse? Porque um equipamento como esse é muito utilizado para você determinar fórmulas moleculares. E quando você tem uma exatidão ruim, né, então, por exemplo, para essa massa 542,1, se sua exatidão for de 1 Dalton, né, uma massa atômica, né, você vai ter, então, 4.000 fórmulas moleculares possíveis só usando carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando você vai melhorando essa exatidão, ou seja, reduzindo o erro, né, você vai caindo de 4.000 para 2.558, 15 para 5 ppm e 3 para 1 ppm. Então, é ideal que esses erros, por exemplo, sejam abaixo de 1 ppm para que você tenha confiabilidade na sua atribuição. Uma outra função, né, outro parâmetro que muitas vezes é confundido com a exatidão é a própria resolução, né? A resolução definida pela IUPAC é a largura, né, do pico, a massa dividida pela largura do pico. E essa largura normalmente é a meia altura, né, que a gente chama de FWHM. Então, por exemplo, para uma massa carga de 300, se ele tiver uma largura de 0,01, você vai ter uma resolução de 30 metros. Simples assim. Isso tem a ver também com o quanto você consegue separar compostos muito próximos, né? O poder de resolução seria realmente essa separação, essa finura de pico, e a resolução em si seria a diferença entre dois picos muito próximos. Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque a determinação de uma massa exata, num equipamento, por exemplo, de massa exata como o TOF, ela depende não só da exatidão, mas também da população, como eu quero mostrar aqui para vocês. Então, imaginando que você tem uma população de íons. Esses íons estão, por exemplo, todos em cima de 400. Né? Isso seria o ideal. Você teria um pico, na verdade, um traço praticamente, com toda essa distribuição, e você teria uma massa, uma resolução infinita e uma massa exata, perfeita. Né? Porém, na realidade, você tem uma amostragem de íons. Né? Você não tem uma população infinita de íons e com uma resolução de massas finita. Né? Ou seja, você tem uma resolução que depende do equipamento. Imaginando que você tem um pico gaussiano, né? Pelo próprio cálculo da gaussiana, você sabe que 95% dos íons estão entre mais ou menos 2 sigma, ou seja, duas variações aqui, né, em relação à média, certo? Do padrão em relação à média. Então, você pensar em largura do pico e precisão, que seria esse sigma, são intercambiados. Né? Precisão, a gente está falando aqui não quantitativa, mas precisão da quantidade de íons, né? Da distribuição dos. Então, quando você tem na vida real, né, na realidade, quando você tem 30.000 de resolução e uma massa de 400, essa largura meia altura fica sendo 0,0133. E isso quer dizer a 14 ppm de variação, né, ou seja, de largura com 95% de probabilidade. Isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver, em vez de uma população infinita de íons, você tiver um íon, esse íon pode cair numa faixa de 28 ppm de erro em relação à sua massa. Exato. Ou seja, isso mostra que poucos íons vão gerar um erro alto, porque você pode estar com esses íons em qualquer faixa qualquer lugar dessa faixa de 28 ppm. Então, resolução de massa, né, é um fator importante para determinar a exatidão de massa, porque vai determinar, então, a largura desse pico. Mas ela não garante, ela não é só o único parâmetro para você determinar uma boa exatidão, tá certo? Então, de forma real, o que acontece? A população infinita, a população ideal, ela está distribuída numa razão aqui, né, numa gaussiana em relação à média. Isso faz com que tenha uma distribuição ligeiramente
diferente da distribuição esperada, porque você não tem, né, uma população infinita que vá preencher perfeitamente essa gaussiana, mas você vai ter uma gaussiana diferente em relação a isso, ok? Quanto mais íons você tiver, mais próximo ele vai chegar, né, dessa massa exata. Então, aqui só dando um exemplo, né, de como influencia a quantidade de íons. Se você tiver um erro para essa massa, né, vai ser 28 ppm, para 10 já cai para 9, 100, 2,8 e assim vai. De forma que você consegue maior exatidão com a maior, realmente, número de íons. Então, a sua exatidão de massas não baseia somente em resolução, né, mas vai basear também na número de íons que você está tendo que vai chegando no seu detector por scan, né, por leitura que você está fazendo. Então, a exatidão de massa ela se baseia numa tríade, né? Não só resolução, mas também sensibilidade, justamente por causa dessa distribuição, e também estabilidade. Porque não adianta nada você ser sensível, mas o sua gaussiana ficar se movendo de um lado para o outro por conta da estabilidade do seu tubo de tempo de voo. Okay? Então, o que a Shimatsu fez? Ela desenvolveu diferentes aparatos dentro do equipamento para que você pudesse ganhar não só em resolução, mas em sensibilidade e estabilidade. Então, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês desses aparatos. Okay? O primeiro deles é o F-Grating. O F-Grating nada mais é do que um pusher, né? Ou seja, o que empurra os íons para dentro com alta rigidez mecânica. Então, isso permite que você trabalhe com maior campo elétrico, reduzindo o tempo de leitura dos íons, sem prejudicar, por exemplo, gerar deformações na sua grade por esse campo elétrico muito alto. Tá? Então, você ganha em sensibilidade e ganha em velocidade, porque você está empurrando os íons mais coesos para dentro do seu mapa. Você tem também a tecnologia ARSTOF, que nada mais é do que o planejamento computacional do reflexo de todo o seu tubo TOF, na verdade, para que os íons, né, trabalhando com maior energia, eles não cheguem dessa forma difusa, mas eles chegam de forma coesa. Então, os íons de mesma massa-carga vão chegar de coeso e isso corresponde a uma maior resolução de massa no sua análise. Então, esse é o que garante, né, essa resolução. Isso faz com que você tenha parâmetros muito importantes na especificação do nosso QTOF, né? A gente está falando aqui não só de faixa de massa de 10 a 40 mil, mas também a gente está falando aqui de sensibilidade 10 mil para 1, o que é muito alto para um picograma de resistina, okay? Então, é um equipamento muito sensível, o que garante também uma exatidão de massa muito confiável, né? Como a gente viu, uma distribuição de íons muito boa. Você tem uma resolução, então, de 30 mil na Mastercard 1972, e você tem uma velocidade de aquisição de 100 Hz. Né? Então, além de tudo, você tem um equipamento rápido, que tem que ser rápido justamente para ser compatível, né, com uma análise de UHPLC, né, com alta velocidade. Então, assim como os nossos triplos quadrupolos, o QTOF ele tem algumas opções de fonte de ionização. Né? Então, nós temos aqui a fonte eletrocivil padrão, como padrão realmente do nosso equipamento. Porém, nós temos a subinterface, que é uma opcional, ligada a essa fonte, que permite, então, a calibração de massas ao longo da sua análise, ou antes ou depois, inclusive, da sua análise, o que a gente chama de calibração interna, evitando que você, então, precise da sua fonte, da sua probe principal para fazer essa calibração. Nós temos, então, também a fonte APCI e a fonte DUIS, que é uma fonte que permite trabalhar com eletrospray e APCI ao mesmo tempo, ou de forma controlada por tempo, por exemplo. Isso permite analisar compostos diferentes polarizados no mesmo equipamento. Uma outra função bem interessante é a função Flight Tube, o F-Flight Tube. Esse tubo, então, é o tubo de voo dos íons, ele é um tubo aquecido, o que permite que variações de temperatura no ambiente tenham um mínimo de influência na sua análise. Tá? Então, isso faz o quê? Que você consiga trabalhar
por algum tempo com o equipamento sem precisar ficar calibrando. Então, isso que a gente chama de estabilidade e exatidão de massa, né? Então, só para exemplificar, nós temos aqui um teste de estresse, em que essa curvinha azul aqui é a temperatura, e variando, então, alguns graus nesse teste de estresse, coisa de 7 graus, é possível ver que, mesmo assim, a exatidão se manteve numa faixa de 3 ppm, uma faixa bem aceitável. Porém, numa situação de laboratório, realmente, em que você tem um ar-condicionado funcionando, se mantendo, né, constante na temperatura, você mantém, então, a faixa de 1 ppm de erro, isso em 60 horas de análise, tá? Sem que você precise fazer calibração, seja externa, seja interna. Então, é bem interessante essa função para que você tenha estabilidade, que você consiga trabalhar sem precisar parar o equipamento para limpezas ou para calibração. É importante falar que essa exatidão também se repete em baixas concentrações. Então, a gente tem aqui o caso, por exemplo, em 10 picogramas por ml, né? Você tem, mesmo assim, exatidões abaixo de 1 ppm, né? Mesmo baixando bastante a concentração. A reprodutibilidade do padrão isotópico é bem importante também. Isso quer dizer o seguinte, que você tem esses íons a mais, né, além do íon monoisotópico, e essas intensidades, elas são muito importantes para você confirmar elementos, isótopos que você tem aqui na sua molécula, e então poder, por exemplo, atribuir forma molecular com maior confiabilidade. Então, é bem importante essa função e que ele seja reprodutivo ao longo do tempo. Esse equipamento também trabalha com uma rampa, né, de faixa de energia de colisão, permitindo que em um só scan você consiga, né, adquirir baixas e altas voltagens, né, energias, de forma que você tem fragmentos de diferentes energias no mesmo scan. Então, vou dar um exemplo aqui da função, como é importante você ter alta resolução e exatidão em alguns casos, né? Por exemplo, aqui a gente tem duas drogas, né, 358-0388, 358-0655, massas muito, muito próximas, né? Quando você está fazendo análise de um deles, né, por exemplo, o alfa-hidroxitizolam, você consegue analisar ele, né, e esse composto ele é visto somente nessa sua janela, e você não é visto na janela que você veria o outro composto, que é o alfa-hidroxitriazolam, ok? Por outro lado, se você tem um alfa-hidroxitriazolam, você vai ver ele, né, na sua faixa, e a outra faixa não vai atrapalhar, ou seja, mesmo que eles coeluam, né, você pode ver que o tempo de retenção é muito próximo, você não tem influência um do outro, né, quando você está fazendo a sua análise, principalmente quando você está fazendo a sua quantificação. Esses erros, eles se mantêm, né, e eles são fundamentais não só na parte em soluções insolventes, que são essas aqui, mas também em amostras reais, né, que a gente vê concentrações muito baixas em sangue bruto e aqui em plasma. Então, é bem importante para você ter análises confiáveis em qualquer tipo de amostra. Isso pode se dizer também da exatidão quantitativa. Então, é um equipamento que pode ser trabalhado não só na parte qualitativa, mas também na parte quantitativa. Todo esse sistema, ele é acoplado, né, e ele é controlado pelo software Lab Solutions e integrado ao software Insight Explorer, que é o software que permite, além da atribuição de forma molecular, a atribuição de fórmula estrutural, né, aqui mostrado como um exemplo. E a mesma plataforma que você vai utilizar para fazer também a atribuição e o trabalho quantitativo das suas amostras. Então, como é que você trabalha com o Qtok? Quais são os modos de análise do nosso Qtok? Nós temos o modo Scan, que você vai fazer, então, uma triagem de tudo que você está analisando, todo o espectro para que você tenha uma identidade. Você tem o SIM, que você pode monitorar compostos específicos na sua massa exata. Você tem o ProtoTime Scan, em que vai fazer, então, os fragmentos de algum composto específico. Você seleciona no primeiro quadrupolo, fragmenta e analisa no top, fazendo de forma manual ou de forma automática nesses modos DDA ou DIA, que permitem, então, você trabalhar de uma maneira automatizada, como eu mostrou para vocês.
E, além de tudo, nós temos o MRM de alta resolução, que permite então você selecionar no primeiro quadrupolo um íon e selecionar o seu íon produto, né, no top. Mostrando então uma análise aqui em scan. Você tem essas cumarinas, né, analisadas num óleo essencial, e foi feita então uma diluição simples e analisada e buscado alguns compostos conhecidos, né, suas massas conhecidas, e com isso foi possível extrair cromatogramas específicos e confirmar a identidade desses compostos com base, por exemplo, aqui num padrão ou na identificação realmente da fórmula molecular. Um trabalho bem simples, um trabalho que mostra o potencial da alta resolução para identificar compostos em geral. Uma outra função seria você trabalhar com não só a massa exata, mas a fragmentação. E aí já então buscando compostos específicos, ou seja, a fragmentação manual, né? Você busca esses compostos e manda fragmentar eles, de forma que você tem a produção de fórmula pelo scan, ou seja, pela massa inteira, né, a massa do precursor, e você tem também a fragmentação e a identificação da fórmula estrutural com base nos fragmentos. Então, por exemplo, nesse caso, foi feita a atribuição de diferentes fragmentos, né? E isso vai dar para você um score, uma pontuação de quão próximo você está, então, desses íons. E nesse caso, por exemplo, o P3, né, que é o composto pico 3, foi identificado como tributil-acetilcitrato, né, com confiabilidade. Passando, então, agora para a forma automática de aquisição de MSMS, nós temos dois tipos principais, né? Nós temos o Data Dependent e o Data Independent. Okay? Começando com o Data Dependent, ele nada mais é do que uma análise em que você tem um scan e, dependente a ele, né, você tem outros eventos de fragmentação que vão fragmentar de acordo com a intensidade. Então, ele vai fazer um scan, pegar os íons mais importantes, mais intensos, né, de cada scan e fragmentar. Vai colocar esses íons numa lista de exclusão temporária e vai passar para o próximo scan, fragmentando, então, os íons mais importantes daquele scan, excluindo essas que já foram fragmentadas anteriormente. Dessa forma, você, então, tem uma distribuição automática de fragmentação dos íons, sem que você precise saber o que você está procurando exatamente. Né? Isso permite que você também consiga colocar listas de exclusão, e para que você não fragmente compostos que você já conhece, e, por exemplo, listas de inclusão, permite você incluir compostos que você quer que ele fragmente, mesmo que não estejam em alta intensidade. Então, como é que funciona? Você faz essa análise, o tratamento nada mais é do que utilizar a função Analyze do Insight, em que ele vai buscar compostos que foram fragmentados ou que se comportam como um pico, né, no scan. E dessa forma você tem, então, uma lista, né, de íons suspeitos, e esses íons podem ser, então, preditos, ter sua fórmula predita de acordo com não só a massa exata deles, mas também o padrão isotópico de cada íon. Os fragmentos vão ser, então, buscados e confrontados com uma base de dados local ou uma base de dados pública, como o PubChem e Spider, de forma que você tem, então, uma atribuição de fórmula estrutural com confiabilidade para a sua análise. Além do que, você tem a visualização no mapa clássico de DDA, que é o mapa de precursor, em que você tem o tempo de retenção pela sua massa-carga, e aí, quanto mais escuro aqui, mais intenso, né? E você consegue ver a distribuição dos seus íons fragmentados, né, ao longo de todo o seu corpo. Então, aqui um exemplo de drogas veterinárias. Peguei 3 drogas aqui. Você tem a desenho delas no cromatograma, e você tem isso aqui pelo scan, e você tem a fragmentação no MSMS, confirmando, então, a estrutura desses compostos. Lembrando que todas essas análises, por você estar fazendo uma análise em scan também, permite que você trabalhe com curvas de calibração para fazer uma quantificação além da sua identificação pelo espectro de fragmentação.
Já o data independent, né, o análise independente dos dados, tem a ver com você pegar uma faixa de massa e dividir essa faixa em subfaixas, né, em grupos menores, para que você, nessas subfaixas, fragmente tudo que sai nessa faixa. Então, aqui você está fragmentando, isolando de 100 a 120, por exemplo, fragmentando tudo que está nessa faixa. 120 a 140, 140 a 160 e assim por diante. Dessa forma, você vai ter muito mais informação, porque os seus espectros vão ter muito mais ciclos, vindos muitas vezes de diferentes precursores na mesma instância. E é importante que você tenha a função de deconvolução, que já está também atrelada à nossa análise do Analyze. Esse Analyze, então, vai fazer a deconvolução automática dos espectros, entendendo quais são os íons produtos que vêm de cada precursor. E muitas vezes você vai, então, passar para a fragmentação e, primeiro, atribuição de forma molecular, também pelo massa exata e pelo padrão isotópico das suas moléculas. Você vai fazer uma busca em bibliotecas, seja públicas ou locais, né, para ter um score, uma fragmentação adequada. Mas também você vai ter, agora, não só espectros pontuais de fragmentação, mas você está monitorando todo o tempo. Isso permite que você tenha, então, picos e cromatogramas de fragmentação. Isso permite, então, uma quantificação que você consegue fazer diretamente usando os fragmentos ou o MSMS, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos uma mistura de pesticidas, 212 pesticidas, sendo analisados em menos de 11 minutos. Cada pico desses é um pesticida que pode ser, então, identificado por sua massa exata e pode ser, então, confirmado com base nos seus íons produtos também. Então, aqui é um método de, por exemplo, um SCAN com 38 fragmentações, 38 subgrupos, né, 38 subfaixas, chegando, por exemplo, a 2 ppb de concentração. Aqui você consegue ver a repetibilidade do seu íon produto para confirmação, por exemplo, da identidade do seu composto, parecido com o que se faz no MRM, no triplo quadrupolo. E essa tolerância, né, na verdade, essa faixa, a identidade, ela vai se manter mesmo em concentrações diferentes, de 250 ou 10 miligramas por quilo. Então, ela se mantém constante. E isso também permite que você tenha mais pontos, né, pontos suficientes por pico, para que você tenha uma quantificação também no SMSMS. Então, isso faz com que a velocidade do equipamento garante essa grande taxa de aquisição e o número de picos pontos suficiente num pico para que você tenha uma quantificação confiável. E aí, então, você sabe quais são os fragmentos, na verdade, os precursores que geram cada de um produto. E você, então, consegue atribuir fórmula molecular junto com a sua fórmula estrutural e a quantificação que você está tendo no seu equipamento. Isso tudo nós temos publicados, então, é bem importante dizer, né? Nós temos, esse é um pôster da SMS de alguns anos atrás, mas se você tiver mais dúvidas, pode contatar a gente, que a gente conversa, mostra as nossas explicações e tudo mais. Só para finalizar, então, gostaria só de repassar de que nossos equipamentos, né, o nosso QTOF, nossos triplos, eles são acoplados agora ao nosso novo HPLC, a nova linha Nextera, que alia toda a robustez, todo o performance que já é conhecida na nossa linha de HPLC com a inteligência artificial, que a gente chama de inteligência analítica. E essa junção, né, esse acoplamento, permite novas funções. Funções como, por exemplo, o Copilot, que permite, então, uma atenção gradual do seu fluxo no seu HPLC, respeitando a temperatura do forno, para que você tenha, então, o mínimo de impacto na sua coluna o possível. Okay? Você tem, por exemplo, o monitor de fase móvel, que realmente pesa o quanto tem de fase móvel no seu HPLC, evitando que entre bolhas, né, e ar no seu sistema. Você também tem, por exemplo, o autodiagnóstico e recuperação, que permite que ele identifique variações de pressão no seu sistema e, tendo isso, ele vai parar o sistema, fazer uma autopurga, retomar
e isso tudo sem alteração, sem necessidade de intervenção do analista. Então, todas essas funções e mais estão presentes nesses HPLCs para que você tenha o máximo de operabilidade, de rotatividade no seu laboratório. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção. Fico à disposição aqui no meu e-mail, no telefone, e estou aberto aqui a perguntas. Muito obrigado.